A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus te abençoe. Eu quero falar nesse vídeo a respeito dos Gideões, os missionários da última hora. E eles finalizaram os trabalhos deles lá, se eu não me engano foi ontem ou antes de ontem, que ainda fizeram os agradecimentos, né? E confesso a vocês, irmãos, que eu já ouvi muitas coisas sobre eles. De pessoas que pagaram para pregar, entre outras coisas que desagrada, sabe? Mas eu assisti algumas pregações de lá. Cheguei a ver umas 6, 7 pregações. Todo dia chegando em casa do trabalho, ligava lá na internet, aí tava vendo que tava tendo culto ao vivo, né? E eu assistia, né? Eu ligava lá no canal deles para poder assistir. Pode ser que futuramente eu tenha críticas sobre eles, mas eu percebi uma coisa, mesmo tantas pessoas falando, né, criticando e tudo, mas eu percebi que lá estava cheio de pessoas. Tinha muitas pessoas lá, né? Mas não é pelo fato de estar cheio que não exista coisas erradas, né? Mas nesse vídeo eu não quero falar sobre coisas erradas. Eu quero dizer que, pelo que eu vi lá, vale a pena assistir, irmãos. Porque vi algumas mensagens, não dos pregadores famosos que a gente conhece, mas vi pelo menos uns 6, 7 que eu não conhecia ainda, pregando lá, e confesso a vocês que eu achei uma bênção, porque todos eles que eu vi pregaram mensagens sobre Cristo, sobre o arrebatamento. Então aquelas pessoas que estão lá, de certa forma, estão sendo alcançadas pelo Evangelho, porque o Evangelho tem que ser anunciado, né? Nós vivemos num mundo imperfeito, e nesse mundo imperfeito a gente vê que existe muita dificuldade, porque não existe uma igreja perfeita. Tem umas que tem mais problemas do que as outras, mas eu achei que vale a pena, sabe? Assistir, ver os cultos e até mesmo quem participou lá dos cultos, né? E Paulo ele diz no livro de Filipenses, capítulo 1, no versículo 18, ele diz a seguinte coisa: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Né? Porque Paulo falou que existia pessoas que pregavam por inveja, por fingimento, mas o importa é que Cristo seja anunciado. E eu, olhando os trabalhos que eles realizaram lá, eu pude ver ali a glória de Deus. Se tem coisa errada lá, eu não vou a fundo para procurar, né, para saber. Mas os que acontecem mesmo que a gente vê na internet, pessoas falando que pagaram, né, para poder pregar, outros falando que já viram coisas erradas lá. Mas eu vi ali muitos pregadores que estavam lá e acredito que dos que eu vi lá são pregadores honestos, são homens e mulheres de Deus. Então, que Cristo seja anunciado, que Cristo seja pregado. E se existe coisas erradas, que Deus venha tocar no coração para que elas sejam reparadas, para que o Evangelho seja pregado e que pessoas não tenham motivos de estar criticando, né? E eu achei uma bênção, vi as mensagens de alguns pregadores, vi que o trabalho lá, muitas pessoas aceitaram Jesus. Então foi feito para a glória de Deus. Mas devemos agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida, por o Evangelho continuar sendo pregado. Como eu disse, vivemos num mundo imperfeito, e aonde existe homens fazendo as coisas, existem imperfeições. Mas a gente tem que continuar seguindo em frente, olhando para Jesus. Às vezes até na sua igreja você pode estar triste com alguns problemas que tem lá, mas eu quero dizer para você, continue firme. Problemas e defeitos tem em todos os lugares, mas persevere olhando para Jesus, autor e consumador da fé.